que está acontecendo agora? A maioria das instituições, elas estão entrando em entropia. O que é entropia? Eles estão realmente se desfazendo. Por quê? Porque as pessoas não estão mais interessadas nas coisas. Isso é verdade. O grande problema do mercado aqui para frente, tá? De vez em quando eu converso com o pessoal da FEAL, é a falta de mão de obra, tá? Um dos motivos é a falta de interesse das pessoas. E dessa juventude. Mas não é só aqui, tá? Tava eu e o Alceu lá nessa feira que eu comentei com você e tava falando com um americano. E aí, tava lá em Dubai conversando com o americano. E ele reclamou a mesma coisa. Falou, os políticos querem trazer de volta as indústrias para a América, mas de que jeito? O molecada só quer ficar jogando videogame? Eu falei, mas você tem esse problema lá também? Porque eu pensei que esse problema só tava no Brasil, que o pessoal tava no TikTok. Eu brinquei com ele, né? Aí ele explica. Eu falei, puxa, esse é um problema muito sério, né? Então, a gente sofre por isso aqui. A questão de investir em tecnologia não é só porque isso ajuda a empresa, é pela falta de mão de obra, tá? E as pessoas, de maneira geral, inclui nós estamos nos decaindo. A tecnologia também tem feito isso conosco. Nós temos ficado mais fracos, tá? Então, é um paradoxo, tá? Porque a tecnologia também enfraquece as pessoas e isso acontece de maneira sistêmica. Você lembra que você pegava... Eu lembro de uns comerciais antigos que o pessoal do controle remoto... não pode, controle remoto, você vai ficar gordo, porque você, né? Tem essa brincadeira. Então, acho que é mais ou menos essa linha, né? A tecnologia, em alguns aspectos, ela nos acomoda. A gente vai ter que correr atrás, mas acho que esse é o ponto. A gente não pode esquecer da necessidade que a gente tem de buscar conhecimento. Precisa. De exercitar fisicamente e o cérebro. Então, qual que é o ponto? Essa juventude que está vindo, ela tem que ser estimulada. Olha, eu tenho no meu setor de engenharia lá da empresa, que são compostos de orçamentistas e projetistas. Tá. A minha regra é o seguinte: se você ajudou o vendedor a fazer o orçamento e fechou a venda, você vai projetar, porque se você cometer algum erro, você vai arrumar o seu erro. E aí, às vezes eu faço várias contas com ele, dinâmica, eu não gosto de usar a calculadora. Ótimo. Porque senão não atrofia o cérebro. Ótimo. É um exercício que eu posso exercitar, as pessoas não conseguem fazer conta básica hoje. Isso. O Daniel, ele deu o exemplo do controle remoto, tá? Perceba que nós nos fortalecemos a partir do movimento, do esforço. Sim. É simplesmente isso. Com o controle remoto, quantas vezes nós deixamos de trocar o canal da televisão? Mas hoje a molecada nem sabe o que é canal, Fernando. A televisão hoje não tem nem botão mais. Hoje não tem mais, não acha mais, né? Não existe, Os carros automáticos. Quanto menos vezes nós movimentamos os braços. É verdade. Tudo isso nos faz ficar mais forte. E isso está sendo tirado de nós. Então, realmente, nós temos que ter muita atenção a isso. Tem que tomar, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu era comerciante, lá em Guarulhos, cara, eu prometo pra você que eu tinha pelo menos uns 40 telefones na cabeça de clientes diferentes. Isso. CPF, CNPJ, tudo na minha cabeça. Cara... Hoje, você não sabe nem da sua esposa, talvez. Não, o dela eu sei. O dela eu sei. Mas... e aí eu comecei a fazer um negócio que eu parei. Olha, né? Eu comecei a parar de pegar na agenda e falei, eu vou começar a digitar o telefone das pessoas mais próximas, pelo menos, né? Digitar mesmo. Mas... Vou voltar nesse projeto. Mas é um exercício. Outro dia eu tive que abrir o CNPJ do Vindo na Obra. Eu falei assim, como é que eu vou decorar agora isso hoje? Porque quase não usa, né? Eu coloquei na senha do meu computador o CNPJ. Pois é. A repetição é mãe da retenção, né? Exato. Aí eu decorei. Mas assim, a gente tem que usar tecnologia e usar exercício. Por quê? O que eu faço? Eles mandam a lista de corte para mim, mandam algumas coisas. E eu aprendi isso com o Henrique da Superiore, que é um consultor de fachadas, né? Eu falei assim, todo setor de toda a indústria de esquadria, o setor de projeto é um dos setores que mais erram. Porque é muita informação, é muito detalhe, etc e tal. Então ele tinha muito, às vezes sobrava barra demais, mesmo com software, com um monte de coisa, que às vezes o cara pega e não observa alguma coisa, coloca uma quantidade a mais e vai barra mais. Então o que ele fazia? Ele começou a conferir na unha depois. E isso é uma forma de exercitar a mente. E aí eu falei assim, me manda... Faz o cálculo, mas me manda todas... faz aquela lista do sem de custo, disso, e depois eu vou fazer mais ou menos na mão. Eu quero quantidade de barras. Que aí eu faço na mão, aí eu faço um exercício... Continue fazendo e confere. Cabeça. Perfeito. E confiro. Porque senão a gente não consegue... Atrofia. Atrofia. E às vezes, você perante às vezes um engenheiro numa obra, você passa vergonha. Eu tava com
com um dia que a gente estava fazendo um cálculo lá de uma cobertura, uma marquise que tinha um tirante e acabou a energia. E aí um dos funcionários falou assim, mas o AutoCAD tá desligado, como é que eu acho essa medida? Que eu precisava achar essa medida. Aí eu falei assim, vou fazer hipotenusa. Aí vamos lembrar da faculdade, você é arquiteto, né? Aí a gente fez... O raio dos quadrados cateto é igual a... a soma dos catetos... O quadrado da soma dos catetos. Não, eu falei o raio por causa da música lá, pô. Eu não dei a... Aí eu fiz até um vídeo na internet, coloquei, aí o pessoal, caramba, velho, eu não sabia como a galera não sabe. Aí eu falei assim, então, aí você tá errando na quantidade de barras e você acha que o software deu errado. Não, você que não fez da forma correta. Exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer cálculo, tem que fazer teste também pra gente... Esse assunto é muito legal, né? Esse assunto é maravilhoso. Gosto.